Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Pedro e agora eu vou estar apresentando para vocês a respeito do meu trabalho que fala sobre a verificação de uma faixa de pedestre na Avenida Noel Núteos, próximo ao Shopping Sumaúma, visando a eficiência da travessia de pedestres no local. Então vamos iniciar o trabalho na introdução. E a gente sabe que o maior estado da região norte e do Brasil é o Amazonas. A capital do estado, Manaus, concentra mais de 50% da população do estado e é, portanto, a cidade mais populosa do referido. E esse fato ele pode ser justificado, por exemplo, pela implantação, sobretudo os investimentos que a Zona Franca de Manaus teve na década de 60, o que isso tornou um chamativo para muitos imigrantes das mais diversas regiões do país. Atualmente a cidade possui mais de 2 milhões de habitantes e ela é considerada o centro comercial da região norte do país. Ela possui uma característica de uma cultura empreendedora, estando em posição de destaque no índice das cidades empreendedoras no ano de 2023, pesquisa essa da ENAP. Além disso, ela também possui um intenso comércio local, o que torna a cidade uma terra de promessas de uma vida melhor para as pessoas. É, Esses, além de outros atrativos populacionais, resultaram num crescimento exacerbado e sem planejamento de muitos bairros da cidade, o que implicou, por exemplo, numa configuração espacial que repercute na dinâmica da mobilidade urbana, muito perceptível na locomoção de pedestres nas vias. E o impacto que a mobilidade urbana possui é, em muitos casos, justificados pelos PGVs, que são os polos geradores de viagens. E o que são os polos geradores de viagens? Eles podem ser caracterizados como empreendimentos que produzem um elevado número de viagens em seu entorno, o que implica diretamente na circulação intensa de pessoas e de veículos. Dessa forma, os PGVs eles podem causar impactos tanto positivos, como por exemplo o desenvolvimento de áreas urbanas e o aumento do número de empregos, como também impactos negativos, tais como o congestionamento do sistema viário, acidentes de trânsito, dentre outros, o que prejudica toda a acessibilidade de uma região, o que tem impacto negativo na qualidade de vida da população. E muitas das vezes quem mais sofre os impactos gerados por um trânsito conturbado são os mais vulneráveis, no caso os pedestres. Esse fato ele é justificado quando são analisadas as condições de mobilidade de veículos e de pedestres nas cidades brasileiras, também em Manaus, onde é verificado que a prioridade ela é dado ao primeiro grupo, ou seja, o planejamento do trânsito é feito para os veículos. Isso porque o processo contínuo do crescimento urbano, paralelo a uma má qualidade de transporte coletivo e um crescente número de veículos particulares, tem aumentado o volume de veículos nas vias. E o resultante desse fato é o aumento do conflito entre veículos e pedestres, o que resulta no aumento de atropelamentos e em casos quase que rotineiros, o óbito de pessoas. E com a finalidade de erradicar ou pelo menos minimizar, né, esses conflitos, os responsáveis pela administração do trânsito têm investido, entre outras medidas, nas faixas de travessia de pedestres. E quando a gente analisa o fluxo de uma avenida, por exemplo, o Departamento Nacional de Trânsito, o DENATRAN, ele recomenda que, se o número de pedestres cruzando em ambos os sentidos da via for maior que 250 pedestres por hora, a instalação de um semáforo para veículos fica argumentada. Dessa maneira, a instalação de um semáforo em uma via movimentada facilitaria, por exemplo, a travessia dos pedestres, sendo essa uma opção viável para os locais que possuem um intenso fluxo de veículos e de pedestres. Então, o presente artigo ele tem por finalidade observar uma faixa de pedestre em uma avenida movimentada da cidade de Manaus, que é a Noel Núteos, e verificar se a mesma ela tem papel eficaz na travessia de pedestres do local. Certinho? Então, seguindo. Muito bem. Então, seguindo para a metodologia, falando um pouquinho sobre a Avenida Noel Núteos, que é alvo de estudo, ela é uma importante via de Manaus porque ela se trata de uma via coletora que liga importantes zonas da cidade. Nessa região, além do shopping, né, o Shopping Sumaúma, que é o destaque da mesma, há também diversos polos geradores de viagem, tais como hospital, escolas e comércios varejistas, conforme mostra
a figura. Em função disso, diariamente, uma grande quantidade de viagens, tanto a pé, quanto por ônibus, quanto por veículos particulares, é atraída por esse local. Então, a Avenida Noel Núteis ela possui 6 faixas de tráfego, sendo 3 para cada sentido de circulação, e foi escolhida essa avenida porque esse local, na verdade, né, possui o ponto mais crítico da avenida, ou seja, que possui um fluxo intenso de pedestres. Ok? Então, de acordo com o Manual de Estudo de Tráfego, em geral, as contagens de pedestres elas deverão ser realizadas durante picos do tráfego de veículos, mas em casos especiais, como nas proximidades de uma escola, hospital ou de fábricas, como é o caso, né, do alvo de estudo, as contagens elas deverão ser feitas em horas de maior movimento de pedestres, que podem não corresponder ao pico do tráfego de veículos. E por esse motivo foi selecionado um horário que coincida tanto com o horário mais movimentado do shopping, quanto o horário noturno da escola próxima ao local, bem como o fluxo do hospital, né, que é influenciado, por exemplo, pelas trocas de plantões. Tudo bem? Então, para a realização das pesquisas, né, de contagem volumétrica de veículos e de pedestres, foram utilizadas, né, as recomendações do Denatran. Também foram utilizados os critérios estabelecidos por Macedo e Sorratini, que são autores pertinentes no assunto, para a implantação de sinalização semafórica para pedestres, sendo esses critérios, primeiro, a visibilidade de motoristas e pedestres no local de implantação dos dispositivos é adequada, existe um controle do estacionamento de veículos nas proximidades da faixa, conforme a orientação do Manual de Segurança de Pedestres do Denatran. Terceiro, a iluminação na faixa é adequada. E número 4, a velocidade limite na via é igual ou inferior a 60 km por hora. E a coleta de dados em loco ela foi realizada em 2 dias distintos, sendo esses um domingo e uma quinta-feira, a fim de se verificar a quantidade de pedestres que atravessam a via em diferentes dias da semana. A contagem foi realizada em horários estratégicos, né? Ou seja, quando o fluxo de pedestres e de veículos é mais intenso. E essa contagem ela foi realizada durante 2 horas, em ciclo de 15 em 15 minutos, utilizando um contador virtual que foi baixado no smartphone, certo? E se tratando, no caso, dos critérios adotados, seguindo, os critérios, né, eles tratam sobre a implantação de um dispositivo semafórico. Porém, esses critérios eles foram utilizados a fim de se verificar se somente a faixa de pedestre, né, que está presente no local, ela é suficiente para a travessia dos mesmos. Então, partindo dessa premissa, o critério adotado ele estabelece que o volume médio de pedestres nas 4 horas de maior fluxo deve ser superior a 60 pedestres por hora. O volume médio de veículos durante as 4 horas de maior fluxo deve ser superior a 400 veículos por hora. E recomenda-se a implantação de semáforos para pedestres nos casos em que o produto entre o volume de pedestres e o volume de veículos resultar em valores igual ou superior a 60 mil, a 100 mil na verdade. Recomenda-se a instalação de faixas de para pedestres quando o produto entre o volume de pedestres e o volume de veículos são iguais ou superiores a 60 mil, porém inferiores a 100 mil. Não é recomendado a implantação de nenhum dispositivo quando esse produto for inferior a 60 mil. E quando há a presença de canteiro central na via, esses valores devem ser reduzidos em 20%. E em situações em que há predominância de crianças e idosos cruzando a via, esses valores, né, no caso oriundos dos cálculos, eles podem ser reduzidos em 25%. Tudo bem? Então, seguindo, a gente tem a coleta de dados, né, e o tratamento dos resultados. Muito bem, então a partir dos estudos, né, a gente chegou aos seguintes resultados. No primeiro dia de coleta de dados, a gente chegou ao resultado de 653 pedestres, né, cruzando a via, e no segundo dia a gente chegou a um total de 528 pedestres atravessando a via. E então a gente fazendo, né, a tratativa de dados, foi feita a somatória dos valores de pedestres que realizaram a travessia na faixa,
sendo um total de 1.185 pessoas durante as 4 horas de estudo. Então a gente pode obter o volume médio de pedestres, né, através da seguinte equação, no qual a gente tem o total de pedestres dividido pelo tempo em horas, chegando ao valor de 296,25 pedestres por hora. E assim como foi feito para pedestres, também é necessário realizar o cálculo do volume médio de veículos, né, onde a gente chegou a um total de 18.653 veículos durante as 4 horas de maior movimento, conforme mostra a equação seguinte, né, chegando a um total de 4.663,25 veículos por hora. E quando a gente vai fazer, né, a tratativa, no caso, de acordo com os critérios que foram impostos pelos autores citados, né, Macedo e Sorratini, a gente observa o seguinte, no caso, já tratando dos critérios, sendo um dos critérios a visibilidade de motoristas e pedestres no local de implantação dos dispositivos é adequada. Então, a partir da visita em loco, a gente pôde observar que a visão dos motoristas ela é muitas das vezes prejudicada pelos veículos particulares que eles utilizam a faixa de pedestre, né, que é bem em frente ao shopping, como um local de embarque e desembarque de passageiros. Em muitos casos, os pedestres eles precisam invadir a faixa de pedestre para poder serem visualizados pelos motoristas, justamente por causa desses motoristas de aplicativo que acabam fazendo o embarque e desembarque de passageiros em cima da faixa de pedestre. Além disso, a gente tem a presença de vegetação que cobre, né, a placa, né, de sinalização de travessia de pedestres ali. Além disso, a gente tem um outro critério, né, que seria, no caso, o controle do estacionamento de veículos nas proximidades da faixa, conforme a orientação do Denatran. E o que ocorre é que existe, né, a presença de sinalização de controle de veículos no local, com uma placa de proibida parada e estacionamento de veículos, bem como a parada permitida para veículos policiais. Todavia, essa não é respeitada. Então, seguindo, a partir dessa análise, a gente pode observar que dentre os 4 critérios, né, que são estabelecidos, 2 deles são cumpridos. Então, assim fica claro que são necessárias as intervenções do poder público no local, com o objetivo de garantir uma maior segurança dos usuários, né, do espaço urbano, sobretudo dos pedestres. E conforme foi mencionado anteriormente, né, os critérios eles são adotados para a instalação de dispositivos para travessia de pedestre no local de estudo. E esses critérios, ressaltando mais uma vez, eles foram utilizados a fim de se investigar se somente a faixa de pedestre que é presente no local ela é suficiente para atender à necessidade dos usuários, uma vez que é relevante o fluxo de pedestres e de automóveis no local, certo? Então, após a análise do cumprimento dessas condições básicas, eles são recomendados para que se analise os seguintes critérios. O volume médio de pedestres nas 4 horas de maior fluxo deve ser superior a 60 pedestres por hora. Conforme a gente viu, né, na equação 1, a gente constatou que o volume médio de pedestres é 296,25, o que, né, implica num volume muito superior a 60 pedestres por hora. Seguindo, a gente tem que o volume médio de veículos durante as 4 horas de maior movimento ela deve ser superior a 400 veículos por hora. E a contagem realizada no local ela mostrou que o volume médio de veículos ela foi muito superior, né, ao estipulado, que são 400 veículos por hora, obtendo-se um total de 4.463,25 veículos por hora. Além disso, a gente tem a recomendação de implantação de semáforos para pedestres no caso em que o produto entre o volume de pedestres e o volume de veículos ele seja superior a 100 mil. Então, a gente utilizando uma outra equação, né, no caso fazendo o produto entre o volume de pedestres e de veículos, a gente chega ao seguinte resultado. A gente chega ao resultado de 1.381.483,81 pedestres por veículo, né? Então, isso implica em um número muito superior, no caso, ao estabelecido, que seria de 100 mil. Seguindo, a gente tem
a recomendação de faixa de pedestres quando o produto entre o volume de pedestres e o volume de veículos são iguais ou superiores a 60 mil, porém inferiores a 100 mil. Então, como a gente pode ver no cálculo, o resultado entre o produto de volume de veículos e de pedestres é muito superior a 60 mil, o que justifica, né, a presença de uma faixa de pedestre no local. Porém, o valor encontrado ele também se encontra muito superior a 100 mil, o que justifica, no caso, a implantação, né, de um outro dispositivo de travessia, que no caso seria, por exemplo, a instalação de um semáforo, certinho? Então, a gente dando uma leve pincelada, né, dentre outros tópicos, né, que estão no trabalho, né, e que são pertinentes, mas que não foram colocados na apresentação, tem um que chama bastante atenção, que no caso fala em que situações em que há predominância de crianças e de idosos cruzando a via, os valores dos cálculos eles podem ser reduzidos em 25%. E aí na visita em loco, né, a gente pode ver que existe uma presença forte ali de idosos e de crianças, né? Isso porque existe a presença de escola, do hospital e do próprio shopping, né, que é frequentado por um público de diferentes idades. O que justifica mais uma vez, né, a presença de outros dispositivos de travessia de pedestres ali para garantir uma maior segurança para os usuários, né? E retomando brevemente a introdução do trabalho, foi dito que no manual de semáforos, né, é recomendado que se o número de pedestres cruzando em ambos os sentidos da via for maior que 250 por hora, a instalação do semáforo para veículos fica argumentada. Sendo assim, quando a gente toma um ciclo de 1 hora, por exemplo, de 18 a 19 horas do primeiro dia, a gente chega a um somatório de 359 pedestres, o que salienta, né, mais uma vez a necessidade de implementação de um outro dispositivo de travessia de pedestres no local. Seguindo, chegamos na parte final do trabalho, né, a nossa conclusão, e aí a gente chega, né, por finalização, né, que a presente pesquisa ela permitiu visualizar de maneira mais incisiva a dificuldade que é enfrentada por muitas pessoas diariamente na hora de atravessar uma via. O local de estudo, a Avenida Noel Núteus, ela é caracterizada por ser uma via extremamente movimentada. Isso porque ela é marcada pela presença dos PGVs, né, que implica num tráfego intenso, né, de pessoas e de veículos. Sendo esses PGVs o Shopping Suma Uma, o hospital situado na frente do shopping, que seria o SPA Danilo Correia. Existem 2 escolas da rede pública, existem também comércios varejistas, além de lanchonetes que são situadas no canteiro central da via. Então, dessa maneira, a travessia de pedestres em ambos os sentidos da via é bastante acentuada. E a presença da faixa de pedestre no local, ela não é eficiente na travessia dos mesmos. Então é necessário a atualização dos dispositivos de cruzamento de pessoas naquele local. Então, os dispositivos de travessia de pedestres, tais como as faixas, as passarelas, os semáforos, as faixas elevadas, dentre outros dispositivos, eles são implantados nas vias para melhorar a segurança e facilitar o trânsito dos pedestres no local, em que esses locais, né, são movimentados e potencialmente perigosos. E a implantação desses dispositivos, né, implica em uma mensagem de que os pedestres eles têm prioridade nos pontos designados. Isso porque a instalação, né, de dispositivos de travessia de pedestres ele é um aspecto fundamental da gestão do tráfego e garante a segurança e a acessibilidade dos pedestres. Então, dessa maneira, a implantação de um desses citados ela vai ser crucial para manter a ordem, para reduzir o risco de acidentes e criar um ambiente harmônico para os pedestres. Tudo bem? Gente, agradeço demais a atenção e é isso. Deus abençoe todos nós. Até a próxima.